Sob a copa esmeralda que se estende por um território inimaginável, repousa o derradeiro santuário selvagem deste planeta. 5.500.000 quilômetros quadrados de mata fechada, espalhados por 9 nações sul-americanas, formam uma muralha vegetal tão imponente que astronautas em órbita conseguem distingui-la com clareza absoluta. Bem-vindos ao planeta deslumbrante. Hoje, vocês adentrarão o organismo verde mais letal já documentado pela humanidade. Um reino onde cada folha, cada gota de orvalho, cada sombra projetada pelo dossel pode ocultar a derradeira ameaça. Esta é a floresta amazônica, e o que revelaremos nas próximas horas desafiará tudo aquilo que vocês imaginavam saber sobre os limites da sobrevivência terrestre. A Amazônia ocupa aproximadamente 60% do território brasileiro, 13% do Peru, 10% da Colômbia, com porções remanescentes distribuídas entre Bolívia, Equador, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Sua dimensão escapa à compreensão humana convencional. Se fosse uma nação independente, figuraria entre os 9 maiores estados do globo terrestre. Os pesquisadores estimam que abriga mais de 400 bilhões de árvores individuais, distribuídas em aproximadamente 16.000 espécies vegetais distintas. Algumas dessas árvores ostentam alturas superiores a 80 metros, transformando o ambiente em uma catedral viva, onde a luz solar luta para alcançar o solo arenoso. Por baixo desse manto, a obscuridade reina mesmo durante o meio-dia equatorial. E é precisamente nessa penumbra perpétua que reside o verdadeiro perigo. Antes de prosseguir, é imprescindível esclarecer uma realidade frequentemente subestimada. Quando especialistas em sobrevivência classificam a Amazônia como a floresta mais perigosa do globo, eles não se referem apenas à fauna selvagem. A genuína letalidade dessa região emerge da convergência simultânea de múltiplos fatores adversos: predadores ápice, criaturas venenosas microscópicas, vetores de enfermidades tropicais, terreno alagadiço imprevisível, pluviosidade torrencial constante, desorientação geográfica praticamente garantida e a presença de grupos humanos hostis. Nenhum outro bioma terrestre concentra essa quantidade de ameaças simultâneas em uma única paisagem. Nem mesmo o deserto do Saara, nem as estepes congeladas da Sibéria, nem as cordilheiras inóspitas do Himalaia rivalizam com a complexidade letal amazônica. Comecemos pelas criaturas que habitam as águas barrentas dos igarapés e rios meandrosos. A jararaca, conhecida cientificamente como Bothrops atrox, é responsável por aproximadamente 90% dos acidentes ofídicos registrados na bacia amazônica. Sua peçonha hemotóxica destrói tecidos, provoca hemorragias internas catastróficas e, sem intervenção médica imediata, conduz à morte em questão de horas. Pior ainda é a surucucu-pico de jaca, a maior serpente peçonhenta do continente americano, capaz de atingir 3,5 metros de comprimento. Diferentemente de outras víboras, a surucucu administra múltiplas mordidas sequenciais, injetando volumes massivos de toxina em cada ataque. Sua peçonha contém componentes neurotóxicos e hemotóxicos combinados, resultando em uma das mordidas mais devastadoras já catalogadas pela toxinologia mundial. Acima da vegetação rasteira, escondida entre folhas amareladas e cascas musgosas, espreita a aranha armadeira brasileira. O Guinness World Records já classificou essa criatura como a aranha mais peçonhenta do mundo. Sua toxina contém uma neurotoxina chamada PHT-RASTEN3, capaz de provocar paralisia muscular progressiva, asfixia respiratória e, em casos extremos, falência cardíaca. Diferentemente da maioria dos aracnídeos,
que adota um comportamento esquivo, a armadeira é agressiva por natureza. Quando ameaçada, ergue-se sobre as 4 patas posteriores e exibe presas escarlates em postura ofensiva. Daí seu apelido popular. Pesquisadores estimam que uma quantidade ínfima de sua peçonha, equivalente a 6 miligramas, seria suficiente para eliminar um adulto saudável caso o soro antiveneno não fosse administrado dentro do período crítico. Entretanto, o predador mais subestimado da Amazônia não possui presas, nem garras, nem comportamento agressivo aparente. Trata-se do mosquito Anopheles, vetor primário do plasmódio causador da malária. Estudos epidemiológicos confirmam que existem aproximadamente 300 espécies distintas de mosquitos circulando na bacia amazônica, e muitas delas transportam patógenos virais ainda não completamente catalogados pela ciência ocidental. Além da malária, esses dípteros propagam dengue, febre amarela, leishmaniose, doença de Chagas e Maiaro. Estatísticas da Organização Mundial da Saúde indicam que enfermidades transmitidas por mosquitos eliminam mais pessoas anualmente na região amazônica do que todos os predadores selvagens combinados. A floresta mata silenciosamente, sem rugidos espetaculares, através de zumbidos quase imperceptíveis ao ouvido humano. Adentremos agora as profundezas aquáticas. As águas turvas e ferruginosas do rio Amazonas e seus afluentes ocultam adversários que jamais permitiriam ao viajante imprudente perceber sua presença antes do ataque. A piranha vermelha, embora frequentemente exagerada pela cultura popular, representa risco genuíno em circunstâncias específicas. Quando rios secam parcialmente durante estiagens severas, cardumes inteiros ficam confinados em poças isoladas, transformando criaturas normalmente cautelosas em verdadeiras máquinas de devoração. Pescadores ribeirinhos relatam episódios documentados de capivaras inteiras reduzidas a esqueletos em questão de minutos. Suas mandíbulas exibem dentição triangular afiada como lâminas cirúrgicas e a força mordedora, proporcional ao tamanho corporal, supera a do tubarão branco. Compartilhando o mesmo habitat aquático, encontra-se uma criatura que desafia a credulidade científica. O candiru, peixe minúsculo da família Trichomicteridae, possui aproximadamente 4 centímetros de comprimento e corpo translúcido quase invisível. Sua estratégia predatória envolve nadar contra correntes urinárias liberadas por mamíferos aquáticos, alojando-se em orifícios corporais através de espinhos retráteis que impedem qualquer remoção sem intervenção cirúrgica complexa. Embora ataques contra humanos sejam estatisticamente raros, casos documentados na literatura médica peruana e brasileira atestam a possibilidade aterradora dessa ocorrência. Para os ribeirinhos, mergulhar despido em águas amazônicas representa transgressão impensável, sustentada por tradições centenárias de prudência ancestral. Não podemos prosseguir sem mencionar a sucuri, conhecida cientificamente como Eunectes murinus. Trata-se da serpente mais pesada do planeta, podendo ultrapassar 250 quilogramas e estender-se por mais de 7 metros de comprimento absoluto. Diferentemente de outras serpentes gigantes, a sucuri caça predominantemente em ambiente aquático, emboscando presas que se aproximam das margens para a hidratação. Sua técnica de constrição é tão eficiente que pode subjugar jacarés adultos, capivaras gigantes e, em registros excepcionais, até onças. A musculatura dessa criatura exerce pressão equivalente a 20 vezes o peso de um automóvel compacto sobre o corpo da vítima, colapsando órgãos vitais antes mesmo
que a vítima perceba estar sendo capturada. Falando em onças, o predador Apex amazônico merece destaque protagonista. A onça-pintada, Panthera onca, é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, atrás apenas do tigre asiático e do leão africano. Sua mordida possui a maior força proporcional entre todos os felinos do planeta, capaz de perfurar carapaças de tartarugas aquáticas e crânios de jacarés adultos. Diferentemente de outros grandes felinos que estrangulam suas presas, a onça-pintada executa um golpe característico, perfurando diretamente o crânio através das têmporas, eliminando a vítima instantaneamente. Embora ataques a humanos sejam raros, povos indígenas da região consideram a onça uma entidade espiritual respeitada e temida em proporções equivalentes, refletindo séculos de convivência cautelosa com esse predador formidável. Avançando para os habitantes microscópicos do solo florestal, encontramos uma criatura cuja reputação ultrapassa fronteiras continentais. A formiga cabo-verde, popularmente denominada formiga-bala, recebe esse apelido por uma razão visceral. Sua picada produz dor, classificada como a mais intensa entre todas as conhecidas no reino animal, segundo o índice Schmidt de dor por insetos. Pesquisadores comparam a sensação à de receber um projétil de arma de fogo, daí a denominação popular. A agonia persiste por aproximadamente 24 horas ininterruptas, acompanhada de tremores incontroláveis, paralisia parcial e taquicardia severa. Tribos indígenas, particularmente os Sateré-Maué, da região do Médio Rio Amazonas, utilizam essas formigas em rituais ancestrais de iniciação masculina, nos quais jovens devem suportar centenas de picadas simultaneamente para serem reconhecidos como guerreiros adultos. Entre os anfíbios amazônicos figura uma criatura que parece pertencer a um conto infantil colorido, mas que esconde letalidade incomparável. O sapinho dourado venenoso, Phyllobates terribilis, mede apenas 5 centímetros, mas sua pele secreta batracotoxina, uma das substâncias mais tóxicas conhecidas pela bioquímica. Estudos confirmam que a quantidade de veneno presente em um único exemplar adulto seria suficiente para eliminar 10 seres humanos adultos ou 20.000 camundongos laboratoriais. Tribos indígenas amazônicas utilizavam essa toxina ancestralmente para envenenar dardos de zarabatana durante expedições de caça. Daí a denominação popular sapo-flecha. O contato dermatológico direto sem proteção pode causar arritmia cardíaca fatal em questão de minutos, mas as ameaças biológicas representam apenas uma fração da equação letal amazônica. Vamos considerar agora o terreno propriamente dito. A floresta possui dossel tão denso que impede visibilidade superior a 20 metros em qualquer direção. Pontos de referência convencionais inexistem. O sol permanece oculto pela cobertura vegetal durante a maior parte do dia, impossibilitando orientação solar tradicional. Bússolas magnéticas frequentemente apresentam comportamento errático devido a depósitos minerais subterrâneos. Aparelhos GPS perdem sinal em áreas de cobertura vegetal extrema. Sons reverberam de maneira anômala, criando ilusões acústicas que confundem até mesmo nativos experientes. Caminhar em linha reta torna-se virtualmente impossível, pois o terreno alterna constantemente entre solos firmes, atoleiros traiçoeiros, igarapés camuflados pela vegetação e raízes salientes que provocam quedas constantes. Especialistas em sobrevivência selvagem afirmam categoricamente que a maioria absoluta das mortes ocorridas na Amazônia não resulta de ataques animais, mas sim de desorientação fatal. Indivíduos perdidos,
caminham em círculos durante dias consecutivos, exaurem suas reservas hídricas, sucumbem à desidratação aguda ou tornam-se incapacitados pelo esgotamento muscular extremo. Quando incapazes de mover-se, transformam-se em alvos vulneráveis para predadores oportunistas, vetores parasitários e infecções fúngicas tropicais. Documentação histórica da década de 1990 registra o caso emblemático do fotógrafo Stephen Kirkpatrick, que liderou uma expedição de 5 homens em território peruano e ficou perdido por semanas devido a um mapa impreciso. Sua narrativa, posteriormente publicada em obra literária, descreve a transformação psicológica que ocorre quando o cérebro humano percebe a impossibilidade do retorno. O pânico assume controle das faculdades racionais. Decisões catastróficas são tomadas em sequência acelerada, e a sobrevivência passa a depender exclusivamente da intervenção do acaso. Mais célebre ainda é o caso de Juliane Kupke. Em 1970, véspera de Natal, um voo comercial peruano sofreu desintegração estrutural durante tempestade tropical sobre território amazônico. A aeronave fragmentou-se a 3.000 metros de altitude. Entre os 86 passageiros, apenas uma adolescente de 17 anos sobreviveu à queda livre, ainda presa à sua poltrona aeronáutica. Juliane, filha de cientistas que estudavam a fauna amazônica, possuía conhecimento técnico sobre sobrevivência selvagem, aprendido durante a infância. Caminhou 11 dias consecutivos, seguindo o curso de pequenos igarapés, conforme as orientações ancestrais que seu pai havia compartilhado. Encontrou refúgio numa cabana abandonada de seringueiros, onde foi posteriormente localizada por trabalhadores florestais. Os demais sobreviventes do impacto, que possivelmente existiram entre os destroços, jamais foram encontrados. A floresta os engoliu silenciosamente, sem deixar vestígios identificáveis para as equipes de resgate. Esse episódio permanece, até os dias atuais, como demonstração paradigmática da capacidade amazônica de eliminar evidências humanas. Outro relato extraordinário envolve o ribeirinho boliviano Maicol Coria Mariscal. Em 26 de fevereiro de 2023, voluntários locais o encontraram nas profundezas da selva Bauris, severamente desidratado e prestes a colapsar. Maicol havia ficado desaparecido por 31 dias consecutivos, após perder-se durante expedição de caça. Durante esse período prolongado, sobreviveu consumindo pequenos frutos silvestres, água barrenta de igarapés contaminados e, em momentos extremos, ingerindo sua própria urina para retardar a desidratação fatal. Relatou ter combatido jaguatiricas, onças e bandos de catetos durante várias noites consecutivas. Sua história ilustra um princípio fundamental sobre essa floresta. Mesmo nativos experientes, conhecedores do terreno desde a infância, podem perder-se irremediavelmente em questão de horas. Tratemos agora de uma dimensão frequentemente omitida em documentários convencionais. A Amazônia não é território despovoado. Estima-se que abrigue mais de 100 grupos indígenas em isolamento voluntário, conforme dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas Brasileira. Esses agrupamentos humanos, descendentes de populações ancestrais, optaram conscientemente por evitar qualquer contato com a civilização externa, geralmente como resposta a episódios traumáticos de violência colonial, epidemias devastadoras e exploração econômica predatória. Aproximadamente 95% de todos os povos isolados do planeta concentram-se na bacia amazônica, sendo o Brasil hospedeiro de 124 desses grupos documentados oficialmente. Esses indivíduos consideram qualquer presença estrangeira como ameaça existencial.
e, historicamente, respondem com hostilidade defensiva, utilizando arcos, flechas envenenadas e zarabatanas tradicionais. O perigo, entretanto, opera em via dupla. Quando expedições contemporâneas estabelecem contato acidental com tribos isoladas, micro-organismos comuns transportados pelos visitantes, como o vírus influenza ou o sarampo, podem dizimar comunidades inteiras em questão de semanas. Registros históricos comprovam essa tragédia recorrente. O grupo Nahua, contatado acidentalmente por equipes de exploração petrolífera nos anos 80, perdeu 50% de sua população em apenas alguns anos devido à hepatite B e tuberculose introduzidas pelos forasteiros. Os matis brasileiros, contatados em 1978, foram reduzidos a apenas 87 sobreviventes até 1983. A Amazônia, portanto, é perigosa tanto para quem nela penetra, quanto para quem nela habita ancestralmente. Soma-se a esse cenário complexo a presença crescente de atividades criminais transnacionais. Garimpeiros ilegais, madeireiros clandestinos, traficantes de entorpecentes e cartéis estabelecidos operam em regiões remotas da floresta, frequentemente armados com armamento militar sofisticado. Pesquisadores estimam que aproximadamente 5.000 garimpeiros ilegais operam atualmente apenas no território indígena Yanomami, contaminando rios com mercúrio metálico utilizado na extração aurífera. Essa contaminação atinge cadeias alimentares inteiras, comprometendo peixes consumidos por populações tradicionais e provocando intoxicação neurológica progressiva em comunidades inteiras. Confrontos armados entre criminosos, agentes governamentais e indígenas resultam em vítimas anuais, cuja contagem oficial provavelmente subestima a realidade dos números absolutos. Voltemos nossa atenção para os elementos climáticos amazônicos. A pluviosidade anual média ultrapassa 2.000 milímetros, com algumas regiões registrando mais de 3.000 milímetros anuais. Tempestades elétricas ocorrem com frequência diária durante a estação chuvosa, com descargas de raios capazes de incinerar árvores centenárias instantaneamente. A umidade relativa do ar mantém-se permanentemente acima de 80%, criando ambiente propício para a proliferação fúngica acelerada. Ferimentos cutâneos infectam-se em questão de horas, transformando arranhões superficiais em úlceras tropicais purulentas. A temperatura ambiente oscila entre 25 e 35 graus Celsius, mas a sensação térmica decorrente da umidade saturada faz com que o corpo humano perceba temperaturas equivalentes a 45 graus durante a atividade física moderada. A desidratação ocorre rapidamente, paradoxalmente, em um ambiente saturado de água, que é, na maioria absoluta dos casos, imprópria para consumo direto devido à contaminação biológica. A flora amazônica também contribui significativamente para o perfil de periculosidade dessa região. Existem espécies vegetais cujo contato dérmico provoca queimaduras químicas graves, como a Hippomane mancinella, conhecida popularmente como manchineel, cuja seiva contém compostos fortemente cáusticos. Outras árvores liberam pólens alergênicos capazes de provocar choque anafilático em indivíduos sensibilizados. Existem fungos parasitários que penetram a derme através de minúsculos cortes, estabelecendo colônias subdermais que somente podem ser removidas cirurgicamente após meses de incubação silenciosa. Frutos aparentemente comestíveis ocultam toxinas devastadoras, e raízes superficialmente atraentes podem conter compostos cianídricos letais. Mencionemos brevemente o jacaré-açu, Melanosuchus niger,
o maior crocodiliano das Américas. Indivíduos adultos podem ultrapassar 6 metros de comprimento e 500 quilogramas de massa corporal. Diferentemente dos crocodilos africanos, cujo comportamento territorial é amplamente documentado, o jacaré-açu mantém atividade predatória crepuscular e noturna, emboscando presas próximas às margens fluviais. Sua mandíbula exerce força mordedora superior a 4.000 libras por polegada quadrada, capaz de seccionar membros humanos instantaneamente. Ribeirinhos amazônicos relatam ataques anuais, geralmente envolvendo pescadores que ignoram protocolos tradicionais de segurança noturna. Entre os predadores aéreos figura a arpia, Harpia harpija, considerada a ave de rapina mais poderosa do planeta. Seus talões posteriores ultrapassam 12 centímetros de comprimento, equivalentes às garras de um urso pardo norte-americano. Caça preguiças, macacos-aranha e até mesmo jovens veados, alçando voo com presas cujo peso ultrapassa o seu próprio. Embora ataques contra humanos sejam estatisticamente raros, indígenas relatam tentativas históricas contra crianças pequenas em comunidades localizadas próximas a ninhos ativos dessa espécie majestosa. Existe ainda uma criatura amazônica frequentemente esquecida pelas listagens convencionais: a enguia elétrica, Electrophorus electricus. Pode atingir 2,5 metros de comprimento e gerar descargas elétricas de até 800 volts. Essa voltagem é suficiente para imobilizar um cavalo adulto ou interromper o ritmo cardíaco de um ser humano saudável. Habita igarapés barrentos e remansos fluviais, onde sua coloração escura proporciona camuflagem perfeita contra fundos lamacentos. Pescadores ribeirinhos consideram essa criatura particularmente traiçoeira porque seu choque é absolutamente silencioso, sem qualquer aviso prévio detectável pelos sentidos humanos convencionais. Vale destacar igualmente a presença da arraia de fogo, Potamotrigon motoro, espécie de raia fluvial endêmica da bacia amazônica. Diferentemente das parentes marinhas, essas arraias habitam águas doces e enterram-se parcialmente em fundos arenosos durante períodos de repouso. Seu ferrão caudal possui serrilhamento agudo e contém glândulas peçonhentas, capazes de infligir ferimentos profundos quando pisoteadas acidentalmente por banhistas desavisados. A dor decorrente do envenenamento é descrita por vítimas como excruciante, persistindo por dias consecutivos, frequentemente complicada por necrose tecidual e infecções secundárias. Ribeirinhos amazônicos desenvolveram técnica ancestral conhecida como arrasto de pés, que consiste em deslizar os calcanhares contra o substrato fluvial enquanto caminham em águas rasas, alertando essas criaturas e induzindo sua fuga preventiva antes do contato direto. Adicionalmente, pesquisadores documentaram a existência da vespa caçador de tarântulas, Pepsis grossa, inseto cuja ferroada figura entre as mais dolorosas registradas pela entomologia mundial. Embora raramente fatal para humanos saudáveis, sua picada provoca paralisia temporária, localizada e dor lancinante, classificada nível 4 pelo índice Schmidt, equivalente à da formiga-bala. Essa vespa caça aranhas caranguejeiras gigantes, paralisando-as com ferroadas precisas e enterrando-as vivas em ninhos subterrâneos, onde suas larvas devoram lentamente as presas paralisadas. Fenômeno biológico que ilustra a brutalidade evolutiva característica do ecossistema amazônico em toda sua complexidade impiedosa. Acrescente-se ainda a presença do escorpião amarelo amazônico, Titius obscurus, cuja peçonha
contém neurotoxinas capazes de provocar convulsões generalizadas, edema pulmonar agudo e parada cardiorrespiratória em vítimas pediátricas particularmente vulneráveis, configurando-se como uma das ameaças mais subestimadas pelos viajantes desavisados que penetram esse universo verde aparentemente paradisíaco. Aproximamo-nos do final desta jornada pelo organismo mais perigoso do planeta. Antes de encerrar, é fundamental contextualizar uma reflexão ambiental imprescindível. A Amazônia, apesar de sua reputação aterradora, representa um dos ecossistemas mais essenciais para a estabilidade climática global. Estima-se que produza aproximadamente 20% de todo o oxigênio atmosférico, regule padrões pluviométricos continentais e armazene quantidades colossais de dióxido de carbono em sua biomassa vegetal. Ironicamente, essa floresta que ameaça vidas humanas individuais é simultaneamente indispensável para a continuidade da espécie humana enquanto coletividade global. Atividades desmatadoras, queimadas criminosas e exploração predatória vêm reduzindo sua extensão original em ritmo acelerado, comprometendo serviços ecossistêmicos cujo valor monetário é literalmente incalculável. Os números são impressionantes em ambas as direções. A Amazônia abriga aproximadamente 10% de toda a biodiversidade catalogada do planeta, distribuída em 400 de espécies mamíferas, 1.300 espécies aviárias, 3.000 espécies piscícolas, 60.000 espécies vegetais e impressionantes 2.500.000 espécies entomológicas. Pesquisadores estimam que centenas, possivelmente milhares, de espécies ainda permaneçam completamente desconhecidas pela ciência ocidental. Cada hectare de floresta primária preservada pode conter mais espécies vegetais distintas do que continentes inteiros em zonas temperadas. A Amazônia não é meramente perigosa, ela é ferozmente viva, em densidade tão extrema que cada metro quadrado abriga competição evolutiva implacável entre milhões de organismos disputando recursos limitados. Outro aspecto fascinante e simultaneamente aterrador da Amazônia envolve o fenômeno conhecido como rios voadores. Trata-se de massas atmosféricas saturadas de vapor hídrico que se deslocam acima do dossel florestal, transportando volumes equivalentes aos do próprio rio Amazonas, mas em estado gasoso suspenso. Esses rios invisíveis são responsáveis por aproximadamente 70% das chuvas que abastecem o agronegócio do centro-oeste e sudeste brasileiros. Para quem caminha pela floresta, entretanto, esse fenômeno manifesta-se como tempestades torrenciais imprevisíveis, capazes de transformar trilhas firmes em lamaçais intransponíveis em questão de minutos. Igarapés aparentemente inofensivos transbordam abruptamente, arrastando equipamentos, suprimentos e, ocasionalmente, seres humanos para correntezas mortais. Pesquisadores documentaram episódios em que pluviômetros locais registraram 300 milímetros de precipitação acumulada em apenas 24 horas, volume equivalente à média mensal de muitas regiões europeias. Mencionemos brevemente uma criatura microscópica frequentemente subestimada pelos manuais de sobrevivência convencionais. A larva da mosca varejeira humana, Dermatobia hominis, deposita seus ovos sobre mosquitos hospedeiros que, ao pousarem em pele humana exposta, transferem essas larvas para o tecido subcutâneo. Ali, sem qualquer percepção inicial por parte da vítima, as larvas desenvolvem-se durante semanas, alimentando-se de tecido vivo. Sintomas iniciais assemelham-se a picadas comuns, mas progridem para nódulos dolorosos contendo organismos parasitários ativos. A extração
requer procedimentos cirúrgicos delicados, geralmente complicados pelo desenvolvimento de infecções bacterianas secundárias. Documentaristas que filmaram a região relataram episódios em que descobriram dezenas dessas larvas alojadas em diferentes partes corporais após expedições prolongadas, sublinhando como ameaças amazônicas podem operar invisivelmente durante extensos períodos de incubação parasitária. Outra dimensão pouco discutida envolve a navegação fluvial amazônica. Os rios da bacia, embora aparentemente serenos, vistos do ar, ocultam dinâmicas hidrológicas extremamente perigosas. Existem fenômenos conhecidos como pororocas, ondas tidais que se propagam contra a corrente durante encontros entre marés oceânicas e descargas fluviais. Essas ondas podem atingir 5 metros de altura e velocidades superiores a 30 km por hora, arrasando embarcações, derrubando árvores marginais e remodelando geografias inteiras em questão de horas. Bancos arenosos submersos, denominados localmente como bacurões, surgem e desaparecem sazonalmente conforme oscilações pluviométricas, criando armadilhas naturais para navegadores inexperientes. Troncos submersos, conhecidos como pau de balsa afundado, podem perfurar cascos de barcos modernos com facilidade aterradora, causando naufrágios em regiões remotas, onde resgate imediato é geograficamente impossível. Falemos agora sobre os mistérios que ainda permanecem irresolvidos no coração amazônico. A região conhecida como Vale do Javari, localizada na fronteira entre Brasil e Peru, ostenta a maior concentração mundial de povos indígenas isolados. Pesquisadores estimam que existam pelo menos 16 grupos completamente sem contato externo apenas nessa região específica. Em junho de 2022, o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira foram brutalmente assassinados nessa área enquanto investigavam atividades de pesca ilegal envolvendo facções criminosas. Esse episódio internacional expôs a fragilidade institucional brasileira na proteção desse território imenso e a brutalidade das redes criminosas que operam impunemente em regiões remotas. A Amazônia, portanto, transcende a categoria de mero ecossistema selvagem, configurando-se como verdadeiro campo geopolítico contemporâneo, onde interesses econômicos, sobrevivência cultural e segurança ambiental colidem violentamente. Existe ainda uma região conhecida como Triângulo Amazônico, onde fronteiras brasileiras, peruanas e colombianas se encontram. Esse território opera como entreposto logístico para tráfico internacional de cocaína, conforme documentação produzida por agências antinarcotráficos internacionais. Estimativas conservadoras sugerem que toneladas métricas dessa substância atravessam mensalmente o território amazônico, transportadas através de rotas fluviais clandestinas, pistas de pouso improvisadas em clareiras florestais e trilhas terrestres conhecidas exclusivamente por populações ribeirinhas cooptadas. Pesquisadores acadêmicos que tentaram investigar essas dinâmicas frequentemente desapareceram sem deixar vestígios, alimentando teorias sobre execuções sumárias praticadas por grupos paramilitares, operando além de qualquer jurisdição governamental efetiva. Não podemos encerrar sem mencionar fenômenos paranormais frequentemente relatados por exploradores experientes. Embora a comunidade científica permaneça compreensivelmente cética, narrativas convergentes de origens étnicas distintas descrevem manifestações luminosas inexplicáveis no interior florestal profundo, conhecidas regionalmente como Mãe do Ouro ou Boitatá. Tribos ancestrais associam essas luzes a entidades guardiãs territoriais, enquanto pesquisadores acadêmicos
propõem explicações alternativas, envolvendo combustão de gases pantanosos ou emissões de bioluminescência fúngica. Existem ainda relatos persistentes sobre sons inexplicáveis ressoando durante madrugadas profundas, rugidos de proporções avassaladoras incompatíveis com qualquer fauna catalogada, e padrões geométricos descobertos em clareiras inacessíveis, cujas origens permanecem absolutamente misteriosas. A Amazônia, portanto, opera também como derradeiro repositório de mitologias contemporâneas, lembrando-nos de que nem tudo neste planeta foi devidamente mensurado, catalogado ou explicado pelos paradigmas científicos vigentes. Chegamos ao desfecho desta expedição audiovisual. A floresta amazônica permanece como o último grande mistério terrestre, simultaneamente berço da vida e túmulo dos imprudentes. Suas profundezas guardam segredos científicos, cuja revelação poderia transformar a medicina contemporânea, cuja preservação determinará o futuro climático planetário e cuja exploração imprudente continuará reivindicando vidas humanas por gerações sucessivas. Quem ousa adentrá-la deve fazê-lo com humildade ancestral, acompanhamento especializado e respeito reverente pelas forças naturais que ali operam desde antes do surgimento da civilização humana organizada. A Amazônia não odeia o ser humano. Ela simplesmente segue suas próprias leis biológicas, indiferente às nossas pretensões de dominação, lembrando-nos constantemente de que somos visitantes temporários em um reino verde cuja antiguidade ultrapassa nossa compreensão temporal limitada. Aqui no planeta deslumbrante, agradecemos profundamente sua presença até o desfecho deste documentário. Caso esta narrativa tenha despertado fascinação genuína sobre os mistérios remanescentes do nosso planeta, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e compartilhe esta produção com aqueles que ainda acreditam que a natureza foi domesticada pela civilização moderna. A verdade, como demonstramos nestes capítulos, permanece infinitamente mais selvagem do que ousamos imaginar. Até nossa próxima expedição, mantenham-se curiosos e mantenham-se atentos, porque o planeta continua reservando revelações deslumbrantes para mentes verdadeiramente despertas.